Você sempre ouviu falar isso. Eu não sou um pastor motivacional, pelo contrário, eu sou desmotivacional. Por quê? Quem motiva não implanta fé. Eu preciso tirar essas motivações naturais e levar você a ter a fé como base da sua vida, porque uma vez que você caminha por terreno sólido, firme, você não vai ser guiado por motivação, coisas que vão te animar. Você vai poder caminhar pela fé, e caminhar pela fé muitas das vezes não é ter motivo nenhum, mas mesmo assim continuar. É você não ter ninguém te incentivando, mas mesmo assim você não para. Isso é andar pela fé. Amém, pessoal? E quem sempre busca palavras motivacionais, ela sempre está naquela dependência, é como um drogado, ele sempre vai precisar de uma dose mais forte. E o dia que a dose não for mais forte, ele fica desanimado. É igual o pessoal viciado em dopamina, né? Que fica aí nas redes sociais, aí com essas ansiedade, aquela coisa, aquela fissura, e rodando vídeo, mais vídeo, aquela ansiedade torna pessoas ansiosas. Nada é completo e ela fica naquela busca, sempre ela quer uma dose mais forte. Os viciados em pornografia são assim, e tem muita gente que vive a vida nesses vícios, querendo sempre uma dose mais forte. E aqueles que sempre buscam palavras motivacionais, eles também estão viciados, eles querem sempre uma dose mais forte. Tira isso da sua cabeça. Você está aqui para ouvir a palavra de Deus e para você caminhar em terreno sólido pela fé. Caminhar pela fé, como eu já disse, muitas das vezes é não ter motivo nenhum para continuar. Qual era o motivo que Jesus tinha para continuar fazendo a sua missão na terra? Qual eram as palavras motivacionais que animavam Jesus continuar na sua missão? Nenhuma. Se Jesus fosse viver como muitos crentes hoje, que precisam de palavras que vão sempre motivá-los, que vão sempre dar aquele start para ele ficar alegre, né? Eu preciso desses start para eu ficar motivado. Jesus teria desistido da cruz. Jesus não teria morrido por nós. E o que ele falou? Que nós devemos ser como ele. Quando ele diz, eu sou o caminho, o que ele estava querendo dizer? Eu sou uma estrada? Não, ele estava dizendo, eu sou o modelo, eu sou o molde, eu sou o exemplo. É olhando para mim, me imitando, que você tem que seguir a sua vida. Amém, pessoal? Quantos estão aqui comigo, digam glória a Deus. Queridos, eu vou te dar aqui 6 princípios para 2024 abençoados, 6 apenas. 6, mas só isso? Não, mas esses 6 aqui, eu julgo de suma importância, para que você tenha, de verdade, caminho forte, sólido, para continuar a sua vida com Deus. Princípios de Deus, sem viver aquela vida de, como eu estou dizendo, sempre buscando uma motivação maior. Na verdade, o que você vai ouvir aqui não vai te motivar nada, mas vai te trazer uma vida firme, sólida, faz de você um homem responsável, uma mulher responsável. Quem entendeu, diga glória a Deus. Amém, pessoal? Vamos ver aqui o que diz lá em Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7. Eu vou ler a partir do versículo 1. Antes, deixa eu trazer uma breve introdução para você compreender o que nós vamos ler aqui agora. O povo de Deus, Deus permitiu que eles fossem atacados pelos inimigos e os inimigos tivessem êxodo sobre eles. Por quê? Porque o povo de Deus virou as costas para Deus em um dado momento. Agora devemos lembrar que isso aqui foi antes da cruz. A velha aliança, ela dependia dos nossos erros e acertos. Então, se eu errava, eu tinha castigo. Se eu acertava, eu tinha bênção. E a vida era assim.
Então a vida de todo mundo que viveu antes da cruz era uma vida de altos e baixos, era de uma vida sem estabilidade. Isso era antes da cruz. E hoje, apóstolo, o que é depois da cruz? Depois da cruz eu não tenho instabilidade. O que eu tenho é firmeza de andar em novidade de vida. Se a presença do Espírito Santo habita em mim, eu posso andar em novidade de vida. E se acontecer alguma coisa que me desanima, que o Espírito Santo me ajuda em minhas fraquezas. Amém, pessoal? Ele sempre está me ajudando. O que acontece é que nesse período, Deus entregou o povo dele para os midianitas, e os midianitas tiveram sucesso. Eles derrotaram o povo de Deus, saqueou todo o povo de Deus, mas tinha um jovem lá chamado Gideão. Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. O que é lagar? Lagar é lugar de fazer o vinho, de esmagar a uva. Mas ele estava malhando trigo ali. Por que ele estava malhando trigo, fazendo a coisa certa no lugar errado? Diga comigo, fazendo a coisa certa no lugar errado. Pergunta assim, por que, apóstolo? Eu vou te falar uma coisa, ele estava fazendo a coisa certa no lugar errado, porque Gideão tinha um espírito de não dar desculpa para não fazer o certo. Muitos naquelas circunstâncias estavam derrotados, destruídos, tinham desistido de lutar. O Gideão não. O arraial do povo de Deus tinha sido destruído totalmente. O que Gideão fez? Ele pegou o trigo e ele levou para um lugar aonde os midianitas jamais poderiam descobrir que ele estaria lá. Então, ao invés dele dar desculpa, ele tomou uma decisão. Ele foi, pegou o trigo, que era o que ia dar o sustento para ele durante algum tempo, e ele vai para o lagar. Na cabeça de Gideão, eu fico imaginando que ele pensou assim: se eu for malhar o trigo no lugar de malhar trigo, os inimigos já vão direto lá. É óbvio que eles já vão naquele lugar. O que eu vou fazer então? Eu vou naquilo que é improvável. Eles jamais vão imaginar que eu estou malhando trigo no lugar de fazer o quê? De amassar as uvas e fazer o vinho. E ele estava lá. Quando Deus viu isso, ele se agradou da atitude de Gideão, que mesmo destruído, ele não ficou reclamando da vida. Gideão não tinha motivação nenhuma para continuar, eles estavam arruinados. Enquanto todo o arraial do povo de Deus estava prostrado, se lamentando, o Gideão ele estava tomando uma decisão, uma atitude para mudar a sua história. Consegue compreender? Caminhe comigo. E Deus chamou Gideão, Deus falou com Gideão, Deus falou que Gideão era um homem valente, um homem forte, e o Gideão falou assim: não, eu não sou tudo isso, Deus, pelo contrário, eu sou da menor família que existe aqui, e além da minha família ser a menor, eu sou o menor da minha família. A minha família é a mais pobre que existe em Israel, e eu sou o mais pobre da minha casa, eu sou o menor dos menores. Deus olhou para ele e falou assim: vai nessa tua força e liberta o povo de Israel. Qual era a força de Gideão? A força de Gideão era reconhecer que não tinha força. Repita comigo: a força de Gideão era reconhecer que não tinha força. Meu irmão, a primeira coisa que nós precisamos entender é isso. Se nós entendermos e reconhecermos que por mais habilidade que tenhamos, essas habilidades vão chegar um momento que não vão surtir efeito, e que aí passamos a entender que a nossa força é não confiar na nossa força, aí nós vamos nos tornar fortes. Como fez o Paulo. O que Paulo diz? Paulo diz assim: eu me glorio nas minhas fraquezas, porque nela se aperfeiçoa o poder de Deus. Resumindo, trazendo aqui para nós, o cara que se sente muito, que é o bambambam, que se acha o cara, esse sempre está fracassado, porque Deus ele não está com os soberbos. Deus ele resiste o soberbo, mas exalta os humildes. Digam glória a Deus. E o que é humildade? É reconhecer a grandeza do outro, a dependência do outro. Então, que você possa entrar 2024 reconhecendo a grandeza do seu Deus e a dependência de Deus. Digam glória a Deus. Por mais talento que você tenha. O Gideão, então, ele ouviu Deus e falou: tudo bem, Deus, eu vou. E Deus falou assim: convoca o povo para ir guerrear com você.
Vamos ler a passagem? Juízes 7, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 7, diz assim: de madrugada Jerubbaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Herode. O acampamento de Midian estava ao norte deles no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais. Preste atenção nisso, que aqui está o primeiro princípio. Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então, diga comigo, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Então Deus falou para Gideão. Gideão estava lá com todo o exército, não era qualquer pessoa, estavam com os guerreiros de Israel, e Deus olhou para Gideão e falou assim: olha, você tem gente demais com você. Você vai fazer o seguinte, você vai mandar voltar para casa aqueles que têm medo, que são covardes. Manda eles voltarem para casa, fala para eles que eles não precisam ir com você. Gideão fez isso. De todo o exército, 22.000 foram embora. Um milagre acontece aqui, meu irmão. O primeiro milagre que eu vejo aqui é 22.000 aceitando ser covarde. Porque geralmente os covardes atrapalham e não aceita sair. Ele fica, não faz a missão dele e atrapalha. Não é verdade? Primeiro milagre, reconheceram, isso aqui não é para mim, e foram embora. Amém, pessoal? Ficou quantos? 10.000. Continuando, versículo 4: mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem. Separe os que beberem a água lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelham para beber. O número dos que lamberam a água, levando com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Então veja só, 10.000 ficaram, e Deus falou o seguinte: Gideão, você vai separar, você vai mandar eles descerem no lago e beber água. Você vai separar aqueles que bebem água como um cachorro, daqueles que, ao invés de trazer a água na boca, eles colocam a boca na água. Você vai separar. O que Deus estava mostrando com isso? Que para estar com Gideão não poderia ser qualquer tipo de pessoas, que teria que ser pessoas focadas. Beber água como um cachorro. Beber água como um cachorro. O cachorro, meu irmão, quando ele está se alimentando, ele está comendo e olhando, é ou não é verdade? Apesar dele estar se alimentando, suprindo as suas necessidades, ele não se distrai. Deus estava dizendo para Gideão: você não pode permitir que os distraídos caminhem com você, que aquele que vai se alimentar, que vai suprir as suas necessidades, se desligue da guerra. Não, você vai separar eles. Aqueles que beberem água, levando a água na boca, esse você separa do outro. E o que estava acontecendo? O que estava acontecendo?
A multidão estava fazendo o contrário. A multidão estava dobrando o joelho e bebendo a água. Deus falou: separe. Quantos ficou, igreja? 300. Diga comigo, 300. Primeiro princípio, diga comigo, seja seletivo. Olha para o teu vizinho e diga: seja seletivo. Se precisar trocar o microfone, troca o meu microfone, até porque está me distraindo isso aqui, me atrapalhando de concentrar aqui. Se precisar, pode trocar, não tem problema. Vamos voltar aqui, meu irmão. Então veja só, nós precisamos entender que para vencer na vida, nós temos que ser seletivo. Significa dizer, meu irmão, que você tem que fazer escolha de quem vai caminhar com você. Obrigado, irmão. Som. Você precisa fazer escolha de quem vai caminhar com você em 2024. Existem pessoas que não vão chegar com você ao fim de 2024. Existem pessoas que você tem que entender que Deus não chamou para caminhar com você. E qual é o problema que nós temos com isso? Nós somos pessoas que somos às vezes muito dependentes emocionais, nos apegamos à pessoa, e quando alguém vai embora, sai de perto de nós, nós ficamos deprimidos, tristes. Por que a pessoa me abandonou? Por que a pessoa virou as costas? Meu irmão, aquilo que Deus quer levar você a viver, às vezes tem pessoas que Deus vai ter que tirar do seu lado. E você está preparado para isso? Ah, é meu marido, é minha mulher. Não converte a palavra em pecado. Eu não estou falando disso. Deus não vai agir contra a palavra. Isso não está falando sobre casamento. Amém, pessoal? Amém. Porque às vezes a pessoa está com a vontade de fazer uma coisa. Fui na igreja, o pastor falou que Deus vai tirar. Era o meu marido. Era a minha esposa. Não. Esse aí, meu irmão, é o seu ministério. É um problema ele, é o ministério. Ministério é problema. E se Deus deu o problema para você, é porque você tem poder para resolver o problema. Amém, pessoal? Estão comigo ou não? Então nós precisamos compreender, meu irmão, que nós precisamos de força, de serem pessoas firmes, que às vezes Deus vai tirar pessoas de perto de nós. Quer dizer que ela não presta para andar com a gente? Quer dizer que tem algum problema com a pessoa? Não quer dizer que tem problema com a pessoa, mas quer dizer que às vezes a pessoa não tem o chamado para caminhar com você. Deus não chamou ela para estar com você. Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Ele saiu, mas levou o sobrinho junto. Ele honrou a palavra, ele cumpriu 100%, ele abandonou todo mundo, deixou todo mundo, mas o sobrinho, aquele que ele tinha mais apego emocional, ele levou com ele. O que aconteceu? Só foi briga, só foi problema. Por quê? Porque ele não estava vivendo aquilo que Deus tinha para ele, ele não estava obedecendo aquilo que Deus tinha falado para ele. E começou a dar problema. O sobrinho de Arão começou a brigar, aquela confusão. E o que Deus falou para ele? Eu falei que era para você sair da tua terra, da tua... Você não saiu, você está levando o seu sobrinho com você. O que ele precisou fazer, meu irmão? Ele precisou chamar o sobrinho e diz: não tem por que nós ficarmos brigando. A terra é muito grande, escolha o caminho que você quer ir e eu vou para o outro lado. Vocês estão aqui comigo, sim ou não? Meu querido, você tem que ter força, se você quer viver o que Deus tem para você, para ser pessoas seletivas. Nós temos às vezes uma carência emocional que a gente quer carregar todo mundo. Na verdade, isso é um problema que nós temos. Nós temos esse problema de querer carregar todo mundo tem que estar comigo. Todo mundo tem que estar comigo. Se alguém me abandona, eu choro, eu fico preocupado, eu entro em depressão. Por que ela foi embora? Porque talvez, meu irmão, Deus não queria ela com você. Ela jamais ia poder cumprir a carreira do seu lado. Você precisa ser seletivo. Ser seletivo, volto a dizer, não quer dizer que você é superior com outro, mas quer dizer que Deus às vezes tem algo para você que pessoas não vão poder te acompanhar.
E você tem que ser maduro ao suficiente de entender: se Deus tirou, é melhor para ele e é melhor para mim. Não é que ele é um problema, mas nós juntos seremos um problema um para o outro. Existem pessoas que vão te abandonar, porque Deus vai tirar de perto de você. Eu me lembro que eu preguei isso aqui há alguns anos atrás. Quem está aqui há muito tempo vai lembrar dessa mensagem. E Deus vai tirar. Tem pessoas que Deus colocou na sua vida para te acompanhar até um certo ponto. Dali para frente não pode mais acompanhar. Tem pessoas que entrou na sua vida que nunca deveria ter entrado, mas por causa da dependência emocional, por causa da carência, você trouxe a pessoa com você. E agora, por causa dessa carência, você tem um outro problema. Se você quer viver o que Deus tem para você, você tem que ter maturidade de entender que você precisa ser seletivo. Diga comigo: eu preciso ser seletivo. Amém, pessoal? Tem pessoas que vão te abandonar. Pode existir pessoas que vão te abandonar. E você está firme? Ou você vai perder dias de depressão, ou você vai perder meses preocupado: me abandonou, foi embora, o que eu fiz, o que era para ser. Meu irmão, tempo é vida. Ou você entende que Deus é soberano e às vezes Deus precisa mudar as peças para que ambos cheguem onde precisam chegar, ou você não serve o Deus da Bíblia Sagrada. Deus é soberano e às vezes Ele vai ter que mexer as peças. Quando estão comigo, diga amém. Amém. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então é preciso existir a confiança nesse Deus soberano. E Ele vai mover. Existem pessoas que Deus vai tirar. E o que você vai fazer nesse momento? Tem gente, meu irmão, que passa meses depressivo, tristes, quando na verdade Deus queria: ei, acorda, a vida está correndo. Você tem que entender que eu sou soberano. Você tem que entender que eu permiti isso. Tudo que acontece em nossa vida, igreja, passa pela supervisão de Deus. Diga comigo assim: tudo que acontece na minha vida passa pela supervisão de Deus. A palavra de Deus não diz que não nos acontece nada sem primeiro ser avisado. Sim ou não? Também não diz que nada fica em nossa vida além das nossas forças. Nenhuma tentação será maior do que as nossas forças. Diz ou não diz? Bom, se Deus permitiu a tentação, primeiro Ele averigou: essa tentação não é maior que a força dele, pode deixar aí. E aí você tem que ser crente da Bíblia, crente bíblico, que entende: se Deus permitiu chegar, Ele supervisionou e viu que eu tenho mais força, porque Ele diz que não permite a tentação ser maior do que as minhas forças. Repita comigo: Deus não permite que as tentações sejam maiores que as minhas forças. Amém? Então, se Ele não permite ser maior do que a minha força, e Ele permitiu a tentação, Ele averigou: essa tentação Ele suporta. Eu vou deixar porque Ele tem poder para isso. Amém, pessoal? Então nós precisamos entender isso. Tem pessoas que vão nos abandonar. Êxodo capítulo 14, versículo 14. Êxodo 14, 14. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Repita comigo: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calarei. Deus vai remover pessoas, situações para te conduzir à vitória. Deus está dizendo: eu pelejo por vós. Qual é a nossa parte aqui? Qual é a nossa parte, igreja? Vocês estão aqui mesmo ou não? Qual é a nossa parte?
Olha para o teu vizinho, a tua parte é ficar calado, irmão. Percebe? Aí começa a desmotivar, né? O motivacional, irmão, esse ano vai ser um ano de portas abertas. Este ano eu declaro que vai ser isso, que vai ser aquilo, que, meu irmão, é bonito isso, é motivacional. A pergunta é como vai acontecer isso? Se for só palavras de comando e não o que eu preciso fazer, qual é a estrutura que eu tenho que ter para as coisas que acontecerem na minha vida, sabe o que eu estou sendo? Sabe o que estão me formando? O que eu estou sendo feito? Uma pessoa fraca, porque na hora que o problema vier, eu desmorono porque não tenho estrutura. Agora, quando eu olho para as verdades bíblicas, ainda que dura, e me fortaleço, crio estrutura, na hora que vem a tempestade, bate, eu vou ficar de pé. Por quê? Porque eu não vivo uma vida de ilusão, uma vida de promessas vazias, eu vivo uma vida de realidades. Eu estou preparado para a guerra, tomara que ela não venha, mas se ela vier, eu estou pronto para o combate. Não é viver na ilusão, irmão, o mal não vai vir, irmão, o mal não acontece, irmão, eu declaro portas abertas, eu declaro que esse ano vai ser isso. Declare sim, posso fazer declarações, tudo que eu disser será feito, mas eu preciso ter estruturas. Jesus, ele está dizendo, o homem prudente é aquele que ouve as minhas palavras e as praticam. Ele será comparado a um homem que alicerçou a sua casa, fundamentou a sua casa sobre a rocha. Virão os ventos, as tempestades, baterão contra ela, mas ela não irá cair. Está entendendo, sim ou não? Você fundamentou, você praticou a palavra, você está na palavra. Se o vento vier, você permanece. Agora, viver de ilusão, não, irmão, esse ano vai ser assim, eu profetizo isso, eu profetizo aquilo, e você não faz o que precisa fazer, fica profetizando, fica que nem religioso. Religioso fica igual papagaio falando e não se prepara. Agora, o crente em Jesus, o cristão, ele olha para a Bíblia. Por que Gideão venceu? Porque Deus tirou de perto dele pessoas que iriam atrapalhar ele a vencer. E se Deus tirar de perto de mim pessoas que vão me atrapalhar a vencer? E se Deus tirar de perto de mim pessoas que vão me atrapalhar a chegar onde Deus quer que eu chegue? Gideão ficou deprimido. Deus está indo 20 mil homens embora. E agora foi quase tudo, só ficou 300. Como eu vou vencer? Gideão não estava confiando no tanto de homens que iam com ele. Ele estava confiando no Deus que estava fazendo tudo aquilo. Sabe o que é isso? Força. Então nós precisamos, meu irmão, de força, fundamentados na palavra. Repito comigo, pode ser que este ano algumas pessoas me abandonem, mas a minha parte na guerra, na luta, é ficar quieto. Amém? O Senhor pelejará por vós, e vós fique caladinho. Amém? Deus sabe o que está fazendo. O que é isso aqui? Crê no governo de Deus. As pessoas falam assim, eu estou no reino de Deus, mas quando Deus começa a governar, ele grita. Então você está no governo de Deus? Não, irmão. Se tivesse, ia deixar ele governar. Quem está no governo de Deus, acredita no governo de Deus. Quem está no reino de Deus, melhor dizendo, acredita no governo de Deus. Amém, queridos? Então é isso. Pode ser que pessoas te abandonem. O que você tem que ser? Diga comigo, seletivo. E se abandonar, o que eu tenho que fazer? Olha lá o que diz em Hebreus 13, versículo 5. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Se me abandonar, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa que eu tenho que ter na mente: não ser um carente emocional, dependente emocional. Amém, pessoal? Diz assim, olha: seja o vosso costume sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei nem...
quando eu entendo essa palavra, que Deus ele não vai me abandonar, que Deus permanece constante, mesmo quando pessoas me abandonam, o que eu vou fazer? Ficar em paz. Deus está dizendo: não te deixarei, nem te desampararei. Olha para o teu vizinho e diga assim: Deus nunca vai te abandonar. Diga, então não seja um carente. Amém? Se pessoas te deixarem, deixa ela ir em paz. Abençoa o caminho dela. Deixa ela ir tranquilo. Deixa ela ir, porque segurar, você segura o problema. Amém, pessoal? Você tem que ter força. Digam glória a Deus. Nós vivemos num tempo, irmão, onde as pessoas são muito fracas. Tudo elas choram, elas dependem da ação do outro. O outro não quis, o outro não falou, o outro não fez. Meu irmão, seja você como teu Senhor. Como teu Senhor. Diga comigo, Ele disse que Ele é o caminho. Diga, Ele é o molde, Ele é o modelo. É Ele que eu tenho que seguir. Amém, pessoal? Jesus, meu irmão, Ele foi abandonado. E Jesus não amaldiçoou quem foi embora. Jesus não ficou ali chorando, depressivo. Jesus continuou na sua missão. Diga para o seu vizinho: continua na sua missão. Esses são alguns princípios. Agora eu quero falar de outro princípio. Esse princípio eu chamei de apague suas lembranças. Existem pessoas que não conseguem ir para frente, porque não apagam as lembranças do passado. Paulo ele diz: esqueço-me das coisas que para trás ficam. Diga comigo, eu devo apagar as lembranças. Amém? A palavra de Deus diz: traga-me à memória o que me traz esperança. Mas tem lembrança que te traz depressão. Tem lembrança que te traz tristeza. Tem lembrança que mina as suas forças. E não é só coisas ruins que aconteceram. Tem coisas boas que acontecem que minam as nossas forças. Quantas pessoas dizem assim: eu era feliz e não sabia. Olha, eu era feliz, hein? Minha vida era assim, minha vida era daquele jeito. E ele começa a lembrar como ele era, e ele começa a olhar como ele está, e aquilo lhe traz tristeza. Quer avançar, meu irmão? Quer viver um 2024 abençoado? Apague lembranças, sejam elas positivas ou sejam elas negativas. É óbvio que eu estou falando apague as lembranças no sentido figurado, que elas não interfiram no seu presente de forma negativa. Amém, pessoal? Olha o que diz a palavra de Deus em Isaías 43, versículo 18 e 19. Isaías 43, 18 e 19 diz assim: não vos lembrareis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rio nos ermos. Nós precisamos deixar as más lembranças no passado, as boas lembranças não atrapalhar o nosso presente. Não devemos ter a ideia de que eu era feliz e não sabia. Se alguém era feliz no ontem, você precisa crer que aquilo que você viveu, Deus pode te fazer viver coisas maiores. Digam glória a Deus. Se você viveu algo abençoado, Deus pode te levar a viver coisas maiores. Essas lembranças te bloqueiam, te faz se sentir depressivo e você perde tempo nisso, horas nisso, e a tua vida vai passando. Meu irmão, para vencer, você tem que ser uma pessoa firme como Jesus Cristo. Diga comigo, firme como Jesus Cristo. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Nós encerramos aqui. Hebreus 11, 1. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Diga comigo, a fé
é a certeza daquilo que esperamos. E olha o que diz: e a prova das coisas que não. Amém, pessoal? Qual é outro princípio aqui? Prepare-se para o novo. Repita para você mesmo: eu preciso me preparar para o novo. Por quê? A fé é a certeza daquilo que se espera. O que você está esperando para esse ano de 2024? Eu espero um ano diferente. Daqui a pouco todo mundo vai cantar a mesma musiquinha a vida inteira. Não é ilusão. Se você quer viver o novo, você precisa olhar para você e ver como você está vivendo a sua vida, com fraqueza emocional, homens carentes, homens dependentes, homem implorando. Quando eu digo homem, não estou falando no sentido homem masculino, não estou falando no sentido humanidade. Pessoas carentes, pessoas dependentes, pessoas que terceirizam as responsabilidades, pessoa que sempre coloca no outro a razão da sua desgraça ou a razão do seu sucesso. Meu irmão, olha para você e diga: eu sou o que Deus diz que eu sou, dando realidade a essa palavra. Dando realidade. Alguém me abandonou, que Deus abençoe. Não é alguém me abandonou, maldito, desgraçado, vai no Facebook, coloca a praga, quando me abandona, começa, e aí, meu irmão, esse povo fraco, você é cristão, meu irmão, você é crente em Jesus Cristo, você é uma pessoa livre, meu irmão, amém, pessoal? Você não precisa dizer para o mundo: fui abandonado. Não, meu irmão, você precisa entender que a vida é feita de escolha. Do mesmo jeito que você escolhe, o outro escolhe. E está tudo bem se o outro escolheu te abandonar. Você é que tem que ser forte. Jesus tinha 70 discípulos. Diga comigo, 70 discípulos. O que aconteceu? 58 virou as costas para Jesus. Repita comigo, 58 foi embora. 58 de 70 é a maioria ou a minoria? A maioria abandonou Jesus. Se a maioria te abandonar, o que você faz? Você continua na sua missão ou você já entra em um estado de análise, procurando saber aonde está o teu erro? Se você faz isso, é porque você não sabe quem você é, não sabe para onde está indo. Amém, pessoal? Quando você tem certeza de quem você é e para onde você está indo, você não precisa fazer análise, você já sabe. Agora eu parei, vou fazer uma análise, porque 58 foi embora. Imagina Jesus chamando Pedro: Pedro, por que será que 58 me abandonou? Por que será que a maioria está indo embora? Qual o problema comigo, Pedro? Será que você não faz isso, irmão? Foi mandado embora do emprego, fica depressivo. Fui mandado embora, apóstolo. Fechou as portas para mim. Que porta que fecha para um filho de Deus, meu irmão? Qual é a tua visão? Você está no reino de Deus? Estou. Então portas não se fecharam, meu irmão. Portas não se fecharam para você. Você precisa ser tirado de alguns lugares para viver o que Deus tem para você. Você precisa, meu irmão. Um dia, não sei nem se a irmã está aqui, mas um dia uma irmã me ligou, me procurou para falar: apóstolo, eu planejei o meu crescimento, planejei tudo isso, aconteceu aquilo. Eu falei para ela: irmã, deixa eu te falar um negócio. Às vezes, para Deus levar você para o maior que Ele tem, Ele precisa, às vezes, criar um problema onde você está, porque você não toma atitude de sair de lá. Ele tem que permitir. Quantos de nós estamos tão apegados à nossa vidinha? Deus tem algo maior, mas a gente não larga. Deus tem que permitir vir um problema aqui, para a gente se espirrar e sair. Senão a gente não se move. Estão compreendendo, meu irmão? A gente não se move. E tem gente, meu irmão, quando acontece isso, ele entra em depressão. E aí a irmã pegou a fé. A irmã falou: apóstolo, está certo. A irmã está abençoada hoje. Ela foi para algo maior.
mas ela só assumiu o maior depois que começou a ter problema no menor. O que você precisa entender, meu querido, é que nem a tempestade que vem sobre a nossa vida vem para nos matar. O Jonas, no erro, a tempestade que veio foi para corrigir a rota dele. Então você precisa saber quem é você. Diga comigo, eu sou filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. E ninguém vai mudar isso. Amém? O único que pode amarrar essa situação é você. É você, com a forma de você crer, com a forma com que você olha para as coisas. Porta se fechou? Não, não se fechou. Vou passar dificuldade? Não. Quem vive preocupado com o que comer e vestir são os gentios, porque o povo de Deus sabe que ele sustenta todos. Então eu não tenho que me preocupar. Meu irmão, se eu viver a palavra, eu ando tranquilo. Se eu viver a palavra, eu estou bem. A pessoa não quis me dar as mãos, a pessoa não quis me ajudar. Não, meu irmão. Não era para ela te dar a mão mesmo. Não era para ela te ajudar mesmo. Era para você ver que Deus está com você. Se 20 mil homens ajudassem Gideão, Deus falou: se esses homens te ajudar, você não vai entender que sou eu. Então eu preciso deixar você com a minoria, porque aí você vai entender que quem fez foi eu. Consegue entender, meu irmão? Quantas pessoas, ao invés de dar glória a Deus, está dando glórias ao amigo que entregou o currículo na empresa? Ai, graças a Deus aquele meu amigo. Seja grato a ele, mas lembre-se que ele foi usado por Deus para te abençoar. Agradeça a ele, mas agradeça a Deus em primeiro lugar. Pai, obrigado, Senhor. Mas quando só atribui glória ao homem, ai, obrigado, a empresa que eu estou é a melhor empresa, aquela empresa só é a ferramenta de Deus para te sustentar, meu irmão. E se não for ela, Deus vai te sustentar de qualquer maneira. Então exalte o seu Deus, glorifique o seu Deus. Então, se você entrar 2024, preste atenção nisso que nós vamos orar agora. Se você entrar 2024 e for traído, o que você faz? Entra em depressão? Ah, posso, eu vou procurar um psicólogo. Está tudo bem, você pode procurar, mas você tem um que é Jesus. Aliás, não, peraí, deixa eu corrigir essa fala. Eu diminuí Jesus demais. Você pode procurar psicólogo, está tudo bem, mas se você quiser, você tem Jesus. Entendeu o que eu fiz ou não? Não entendi, Apóstolo, depois você assiste de novo. Amém, pessoal? Você tem Jesus. E quando você tem Jesus, o que você tem? A certeza de que o que Ele disse é verdade. E o que Ele disse? Que Ele me conhece quando eu ainda era pequeno, informe no ventre da minha mãe. E que todos os dias da minha vida estão escritos na palma de suas. Aí ele também diz que ele tem plano de paz para me dar um futuro e uma esperança. Se os meus dias estão escritos, quais são esses dias? Diga, de paz, de futuro e de esperança. Lá em Tiago, Deus diz assim, olha: eu não tento a ninguém, assim como por ninguém posso ser tentado. Então, se Deus não tenta ninguém, se Ele não prova ninguém com tentação, o que eu tenho que entender? Se aquilo que está acontecendo na minha vida parece um problema, eu preciso entender que na verdade é uma tempestade, mas que Deus está comigo, que Jesus está comigo. Digam glória a Deus. Não é ficar fraco, é se fortalecer. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos os homens seriam amantes de si mesmo, egoístas, seriam fracos, não é isso que diz a palavra de Deus? Ingratos, profanos. Você não, meu irmão, você tem sobre a sua vida o derramar do Espírito Santo. Quantos estão comigo? Digam glória a Deus. Diga, sobre a minha vida está o derramar do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso, sim ou não? E quem é o Espírito Santo de Deus? Diga, é o poder de Deus sobre a minha vida. Diga com ousadia, o Espírito Santo é o poder de Deus sobre a minha vida. Então é essa fé que você tem que ter.
Não importa o que vai acontecer, o meu Senhor, ele não entrou em depressão quando o abandonaram. O meu Senhor não duvidou dele quando ele foi abandonado. Eu não vou duvidar de mim. Agora, a mensagem está dentro de um contexto Jesus. Não adianta você querer agir como um perturbado e querer colocar isso num contexto de um endemoniado. O contexto dessa mensagem, dessa ação, é para quem imita Jesus. Amém, pessoal? Porque pode ser uma pessoa que fala assim: então quer dizer que eu vou fazer assim? Inteligência, o contexto é ser como Jesus. Quantos entenderam? Digam glória a Deus. Não é viver como um perturbado e querer fazer uso do benefício da grandeza da palavra. Não, é viver como filho. Digam glória a Deus. Diga: Deus está comigo. Diga: Deus está comigo. E 2024 eu vou estar forte, firme. Não importa o que vai acontecer. Diga: os homens são amantes de si mesmo, são fracos, egoístas, sentimentais. Diga: mas eu sou o homem da fé, a mulher da fé. Amém? O justo vive e não por. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Se põe de pé em nome de Jesus. Se põe de pé em nome de Jesus. Eu quero que você, aliás, eu quero te aconselhar você a fazer uma oração dentro desse contexto. Se nós olharmos para 2023, você sabe dizer como foi esse ano para você? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Por que você sabe dizer como foi 2023? Porque passou. Diga comigo: porque já foi vivido. Então você sabe como foi dia 23, diga assim: eu sei como foi dia 23, porque eu já vivi 2023. Diga assim: eu já preenchi. Diga: eu já preenchi cada dia deste ano que passou. Digo: foram as minhas ações que fizeram o ano de 2023. Por isso eu sei como ele foi. E 2024, você sabe? Pode acontecer muitas coisas. Não importa o que acontece, importa como você se posiciona diante do que acontece. Você vai se posicionar como filho de Deus? Jesus, ele chegou para ele estava com fome. Diga comigo: Jesus com fome, olhou para uma figueira. O que aconteceu? Tinha figo lá? O que representava isso? Momento difícil. Mas Jesus entrou em depressão? Jesus ficou duvidando dele? Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Amém, pessoal? Chegou os cobradores de imposto para cobrar o imposto de Jesus. Chegou ou não chegou? Pedro chegou e falou: Jesus, está aí os cobradores de impostos. Jesus olhou para Pedro e falou assim: olha, o filho de um rei paga imposto pelo reino que o seu pai é rei? Pedro diz: não. Ele falou: eu não precisaria pagar, mas para não dar mau exemplo, eu vou pagar. Diga glória a Deus. Só que Jesus não tinha um tostão no bolso. Diga assim: Jesus não tinha um tostão. Jesus falou que ele era pobre, miserável, estava com problema. O que Jesus falou? Pedro, pegue o anzol, a vara de pescar, o anzol, vai no rio, o primeiro peixe que você pegar, dentro dele vai estar o dinheiro para você pagar o seu imposto e o meu. Diga glória a Deus. Jesus estava num momento sem dinheiro, mas ele deu uma solução. Diga glória a Deus. Por que eu falo isso? Meu irmão, é tanta gente com chororô. Apóstolo, fui mandado embora. Apóstolo, e aquilo. Apóstolo, e aquilo. Meu irmão, presta atenção. A posição de choro é para beber, para quem está começando. Mas para quem é firme na fé, tem que agir a palavra. Deus está comigo. Não importa. Me abandonaram, está tudo bem, que Deus abençoe a pessoa. A pessoa tem direito de escolha. Ninguém está preso a mim. Eu não sou um ditador, manipulador que quero todo mundo para mim. Deus sabe por quê. Talvez não era para ela continuar. Se ela continuar, vai ser um problema para mim e para ela. Vá em paz, Deus abençoe. E você segue a sua vida. E você continua. Diga glória a Deus. E você vai firme. Você não entra em depressão. Me mandaram embora, me abandonaram, fui mandado embora. Não fui mandado embora. Deus tem o melhor para mim. Diga glória a Deus.
Pai, obrigado pelo tempo que eu fiquei nessa empresa. E agora? Eu não sei para onde eu vou, mas o Senhor vai me mostrar. E você vai com fé. Diga um glória a Deus. E você vai com fé. E Deus vai te colocar no lugar. Você vai falar assim: puxa, obrigado Deus. Por isso que eu fui mandado embora aquele dia. Amém? Por isso que eu fui mandado embora aquele dia. Então é isso que você tem que entender. Que Deus está no governo da sua vida. Feche os teus olhos. Eleve os seus pensamentos a Deus. Eleve os seus pensamentos a Deus. Faça a sua oração agora. Diante do que você ouviu, faça a tua oração. Diante do que Deus falou com você. Obrigado, Deus. Fale com Ele, querido. Diga: Pai, eu quero essa visão, a força. Eu quero a firmeza, Senhor. Eu quero, meu Deus, ser como Jesus. Isso não é arrogância nem soberbo, porque Jesus ele disse: sede meus imitadores. Jesus ele disse: aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e farão maiores ainda. Então, meu Deus, é essa fé que eu quero ter, é essa visão que eu quero ter, Senhor. Que mesmo, Senhor, quando ele estava ali sendo chicoteado, crucificado, ele olhou para aqueles que estavam realizando esse ato e disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Oh, meu Deus, nos leva a essa estatura, nos leva, Senhor. Nós queremos, Pai, nós precisamos, ó Deus, sermos pessoas que dependemos apenas do Senhor. Dependemos de Ti, Senhor, e dos demais nós sejamos servos. Dos demais, Senhor, nós sejamos servos. Como o Senhor disse, o maior no reino de Deus é aquele que serve a todos. Nos leve, Senhor. 2024 está vazio. Nós vamos preencher cada dia com as nossas ações. Nós vamos preenchê-los cada dia com as nossas atitudes. Nos ajuda, Senhor, a preenchê-los com fé, a preenchê-los, meu Deus, com seus princípios. Nos liberte daquilo que nos embaraça, Senhor. Tira os embaraços. Às vezes é a incerteza, a dúvida, a dependência emocional, a carência. Tire, Senhor, da nossa vida. Tire o que nos embaraça. Quanto, Senhor, por dependência emocional, sufoca os seus cônjuges, sufoca os seus filhos, destrói amizades. A vida fica amarrada, a vida não anda. Quando o Senhor está dizendo: remove a pedra, para que eu realize um milagre. Fale com teu Deus, querido. Fale com teu Senhor. Fale com teu Senhor, querido. Faça a sua